Nestas mãos está a sina de quem sofre. Gestos simples como abrir uma porta ou calçar um par de sapatos tornam-se numa tarefa quase impossível para os doentes que padecem de artrite reumatoide. Falta um levantamento rigoroso, mas as estimativas apontam para 40.000 pessoas afetadas. Maria Adelaide Bigas, residente em Oeiras, faz parte da estatística, desde muito nova que se habituou a lidar com a doença. Só há 6 anos atrás ou 7, quando comecei a ter mais dores de coluna, ficava completamente, não me conseguia levantar, fizeram-me um rastreio e foi a partir daí que eu soube que tinha artrite reumatoide. Nós temos os nossos membros um bocado parados, as nossas articulações. É assim, eu levanto-me, demoro para aí 10 a 15 minutos para estar restabelecida e depois tenho as minhas dificuldades a calçar, principalmente apertar um simples botão, que muita gente nem imagina as dores que temos. Somente isso mesmo. Coisas muito simples, mas que temos muitas dores mesmo. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crónica que afeta as articulações. Dores nas mãos, nos cotovelos, nos joelhos e nos pés são os sintomas mais frequentes que podem aparecer logo a partir dos 30 anos. Sabe-se também que a artrite reumatoide atinge mais mulheres do que homens. O que a ciência ainda não conseguiu descobrir foi a causa ou as causas deste problema, que se não for tratado a tempo pode mesmo levar à morte. Se um doente tem um atingimento grave das mãos e dos punhos, pode ter, obviamente, muitas dificuldades em desenvolver trabalhos manuais, trabalhos que exijam trabalho fino das mãos. Se houver atingimentos muito graves a nível dos joelhos e dos pés, das ancas, pode haver muita dificuldade na marcha, muita dificuldade na locomoção e, obviamente, repercute-se em toda a vida pessoal, social e familiar do doente. Digamos que a artrite reumatoide tem, desde formas extremas de invalidez, chegando, obviamente, aos doentes que, não bem tratados, não bem seguidos, poderão ficar confinados a uma cadeira de rodas, que infelizmente era uma situação que ocorria com muita frequência até há alguns anos. Hoje em dia, com cuidados médicos adequados, com referência à especialidade e com o recurso às cirurgias ortopédicas, nós podemos dizer que a esmagadora maioria dos doentes não deve chegar a esses estadios. A artrite não escolhe raças nem estatuto social. Veja-se o caso de Kathleen Turner. Num ato de coragem, a famosa atriz revelou que a sua ausência dos palcos e dos ecrãs se deve à artrite reumatoide. A história oferece outros testemunhos impressionantes, como o do pintor Renoir, que, afetado pela doença, amarrava o pincel às mãos para poder trabalhar. A dimensão da artrite reumatoide em Portugal é preocupante, a tal ponto que é a primeira doença a ter um Dia Nacional instituído. É o dia 5 de abril, dia da constituição da ANDAR. O despacho publicado em Diário da República foi de Maria de Belém, ex-ministra da Saúde, que compreendeu bem as dificuldades que estes doentes enfrentam. Entendi que seria importante criar as condições para que a comunidade pudesse refletir sobre este problema de saúde que tinha cada vez mais relevância e que se pensaria que iria ter relevância crescente, no sentido de sensibilizar a sociedade para os problemas dos doentes e para sensibilizar os doentes para que também, associando-se, pudessem melhor enfrentar essa situação de doença. Cada vez mais é preciso que nós tenhamos a noção do que cada um de nós pode fazer para prevenir a doença, o que cada um de nós pode fazer para quando a doença acontece e sempre que isso é possível, não deixar que ela se agrave e também encontrar todos os mecanismos de solidariedade que não se esgotam na área da saúde, mas são muito mecanismos sociais alargados de solidariedades coletivas que devem convergir no apoio aos membros doentes de uma sociedade. É muito importante os doentes deixarem de estar isolados e começarem a participar em atividades expondo as suas dificuldades próprias e depois promovendo medidas, troca de informações e partir para a ação para que haja um mecanismo de retorno dos serviços que são prestados, da qualidade dos mesmos, da garantia dos cuidados aos doentes reumáticos na generalidade e aos de artrite reumatoide em particular.
Arcisete Saraiva conhece bem as dificuldades de viver com artrite reumatoide. Mas a doença da sua mãe não a fez desanimar e transformou a sua vontade de ajudar e apoiar num exemplo a seguir. Desde a primeira hora que Arcisete Saraiva está de corpo e alma na ANDAR, a Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide. Via que realmente a minha mãe sofria bastante, porque ela tinha muitas dores, principalmente de manhã, era muito complicado. Chegámos a uma altura que eu tinha que lhe fazer a higiene pessoal, tinha que a vestir, tinha que a ajudar a levantar-se, a sentá-la. E isto era muito complicado para mim, porque eu na altura estava a trabalhar ainda, e portanto era muito complicado, eu andava numa correria louca. Isso foi um dos motivos que me levou a abraçar esta causa e a defender mais que eu possa estes doentes. E vou fazê-lo com certeza até as minhas forças me deixarem. A associação desempenha um papel importantíssimo na vida de quem a procura. Doentes e familiares encontram aqui um porto de abrigo. Encontros entre os associados, sessões de esclarecimento e a edição de livros especializados são algumas das atividades da ANDAR. Na maior parte dos casos, esta é a primeira porta que os doentes encontram quando estão no início de uma luta que exige muitos sacrifícios. Uma das principais dificuldades é precisamente o acesso às consultas da especialidade. Depois, muitas vezes, também a acessibilidade aos medicamentos, em que a artrite reumatoide também, conforme já disse, não está equiparada, não tem as mesmas condições de outras doenças reumáticas e muitas vezes o preço dos medicamentos para determinadas pessoas pesa muito, não é? Temos muito contacto de doentes, de pessoas que têm, de facto, necessidade de não só do esclarecimento, mas de desabafar e de pôr os seus problemas de alguém que as ouça. Sentimos muito isso também, porque, para já, há pessoas sozinhas, há muitas pessoas sozinhas e muitas vezes também temos essa experiência. O ambiente familiar, laboral, que envolve certas pessoas não é muito receptivo, porque muitas vezes a doença não é visível. Havia a ideia de que o reumático era uma doença de gente idosa e pensava-se também que o frio era a justificação para as dores. Nada mais errado. Hoje, os especialistas sabem que o diagnóstico da artrite reumatoide é essencial logo no início dos sintomas. É uma queixa de dor, é uma dor de um tipo especial, que o especialista conhece bem, porque é uma dor que acorda também o doente de noite, é uma dor acompanhada muitas vezes de uma sensação de inchaço ou mesmo de tumefação visível e palpável, por vezes com a sensação de calor e às vezes até de rubor, quando a inflamação é muito intensa. Quando o doente tem uma queixa articular, deve ir ao seu médico de família, deve recorrer ao seu médico assistente e expor-lhe a situação. Ele deve tomar as iniciativas que entender adequadas, mas se essas queixas se prolongarem por mais de 6 semanas, esse doente deve procurar um reumatologista, porque é possível que se trate de uma artrite reumatoide. O diagnóstico atempado é meio caminho para a cura. E por mais que a fraqueza tente ofuscar o ânimo, é preciso não perder a esperança. Foi o que fez Ruth Isabel, com 26 anos, residente no Pinhal Novo. Sempre acreditou que era possível vencer a doença. A fé e os últimos avanços da medicina devolveram-lhe a vontade de viver. Eu descobri que tinha artrite reumatoide por volta dos 12, 13 anos, porque eu fazia os anos em abril e a doença apareceu-me em março. Deixei de ir à escola. O meu pai era transportada pelo meu pai de carro até à escola e eu morava no primeiro andar. Nessa altura eu morava no primeiro andar, depois meus pais adquiriram o resto de chão por causa da minha mobilidade, para ser mais fácil eu sair de casa, porque antes, antes de eu mudar para o resto de chão, era o meu pai que me transportava ao colo, às costas. Sinceramente, desde que comecei a tomar os biológicos, não me lembro. Claro que ao fim do dia me sinto mais, mas quem também não se sente cansado, não é? Sinto mais cansada, as articulações, principalmente os pés, estão um bocadinho mais inchados, mas dores como eu tinha antes, não sei o que é isso. Nós hoje sabemos que não basta colocar o nosso doente sem sintomas,
e sem queixas, embora isso seja para o doente uma manifestação de que a doença não está presente, mas hoje verifica-se que a doença pode não dar sintomas, mas progredir lentamente, enlumbrando e ir destruindo com a inflamação as articulações. E ocorre muitas vezes que doentes praticamente sem queixas ao longo de anos venham a ter uma deterioração das suas articulações, com destruição articular e com alterações visíveis na radiografia. Os biológicos vieram mostrar que são capazes de parar e até mesmo, em algumas situações, fazer retroceder algum deste processo destrutivo. Esse é o grande avanço dos novos fármacos, que são, como eu disse, baseados já e dirigidos para aquilo que hoje se conhece dos mecanismos da artrite reumatoide. Se não for tratada a tempo, a artrite reumatoide corrói o osso e destrói a articulação. As deformações acabam por ser uma consequência muito grave. Ao incómodo físico, soma-se o transtorno psicológico. Os especialistas garantem que os fármacos de última geração podem ser, por isso, a resposta mais adequada para o problema. Estes fármacos têm várias vantagens. São muito eficazes. São muito seguros, apesar daquilo que se pensa nós temos que ter, porque são fármacos que, apesar de tudo, mexem com a imunidade do doente e, portanto, podem, teoricamente, favorecer o aparecimento de infecções ou mesmo de tumores. Contudo, o que nós verificamos já, levamos 10 anos de prática com os doentes que metemos em ensaios clínicos e na prática que temos, levamos 10 anos de prática e não temos verificado, de facto, que haja um grande aumento deste tipo de patologia. Não há dúvida nenhuma que estes doentes estão hoje a usufruir do avanço tecnológico, da investigação básica, imunológica e da possibilidade que a indústria farmacêutica tem de aproveitar esta investigação básica para criar, de uma forma que não é fácil, de facto, são precisos laboratórios específicos só para fazer isto, grandes, enfim, áreas enormes, com alta tecnologia, por isso é que isto é muito caro. Portanto, os primeiros anos de desenvolvimento, depois, é claro, evidentemente, com a generalização da utilização, os produtos vão se tornando mais baratos. Há outro fator preocupante. 1 em cada 1000 crianças sofre de artrite idiopática juvenil. Trata-se de uma doença que pode ocorrer logo no primeiro ano de vida. Febre, manchas na pele e o desinteresse por tarefas tão simples como brincar são sintomas da patologia. E, mais uma vez, a resposta eficaz está no diagnóstico atempado. Ora, a Lígia, ela aos 9 anos começou a ter uns problemas que sentia-se cansada, tinha dificuldade em andar, dava meia dúzia de passos e já ficava cansada, começou a doer as mãos também, a ter, parecia uma certa deformação nas mãos, já tinha dificuldade até em se vestir e tinha dificuldade também em movimentar o pescoço, de vez em quando prendia-lhe o pescoço. Antes de os biológicos, depois ela chegou a levar infiltrações nos pés, na altura, segundo o que disse o reumatologista, era o último recurso, antes de haver o conhecimento dos biológicos, e não se viu melhorias nenhumas. Podia haver 2 ou 3 dias, mas depois voltava ao mesmo outra vez, e a partir do momento em que começou a tomar os biológicos, foi vê-la melhorar dia para dia até à data de hoje. Casos como o de Lígia Castro, de 12 anos e natural de Ceia, são acompanhados pela ANDAI, a Associação Nacional de Doentes com Artrites e outros reumatismos da infância. A instituição surgiu em 1995 com o objetivo de minimizar os efeitos de uma doença que pode destruir sorrisos. A ANDAI surgiu pela necessidade de criar uma associação de familiares e de doentes com artrite idiopática juvenil, com artrites da infância, de um modo geral, em que as pessoas pudessem ter algum apoio, apoiar-se uns aos outros, por um lado, e esse é um dos objetivos da associação. Por outro lado, conseguir potenciar apoios da classe médica, da indústria farmacêutica, do Estado, que poderiam estar dispersos ou poderiam não ser solicitados adequadamente e que, através de uma associação de doentes, podiam ser captados e encaminhados de uma forma mais correta e mais sistemática. A artrite pode ser de uma articulação, e se for de uma articulação pode afetar muito até essa articulação, mas é uma articulação. E pode atingir 30, 40 articulações. Claro que se atingir 30, 40 articulações, a criança pode estar muito incapacitada. Há algumas formas das artrites idiopáticas juvenis que comportam um prognóstico grave,
um prognóstico sombrio e que, obviamente, não sendo a totalidade, sendo uma pequena parte, sendo uma parte desse grupo de doenças, deve, por maioria de razão, levar a um aconselhamento e a um seguimento por um especialista com experiência. Embora os estudos clínicos com as crianças sejam menos frequentes, hoje em dia ainda, do que são para os adultos, há uma parte da informação que nós temos hoje em dia e que é boa medicina baseada em evidência feita com os adultos, que já foi transposta para as crianças e que, em algumas situações, faz toda a diferença. Na maior parte dos casos, a artrite idiopática juvenil não recorre a exames de diagnóstico. Geralmente a patologia é detectada através de um inquérito e de uma observação meticulosa. Quando bem tratadas, 50% das crianças chegam à idade adulta sem grandes limitações ou até mesmo totalmente curadas. Eu vivi muito perto, porque eu estive internada durante muito tempo, durante 9 meses no Instituto de Reumatologia, e ninguém conhece de perto a situação das pessoas que lá estão. Porque é assim, eu nunca deixei ter direito aos tratamentos mesmo que não sejam os biológicos, mesmo os convencionais, qualquer um deles. Eu nunca me foi barrada essa possibilidade, porque os meus pais, graças a Deus, têm condições para me ajudar. Mas assim, há muitas pessoas que não têm. Ruth Isabel faz parte dos 1.300 doentes portugueses de um universo de 40.000 que têm acesso a terapêuticas inovadoras. Os números vêm num estudo da Europe Economics e foram divulgados em setembro de 2006. Nós avançámos competições para recolher o maior número de assinaturas com um objetivo, que é sensibilizar as entidades para esta doença. O que nós desejamos para estes doentes é a igualdade de oportunidades no acesso ao tratamento, porque os doentes que estão no hospital, aqueles que fazem parte do hospital, e nós temos apenas 10 serviços de reumatologia em todo o país, incluindo as ilhas, portanto é muito pouco para estes doentes. Céu Mateus, da Escola Nacional de Saúde Pública, participou na redação do estudo da Europe Economics. A economista esclarece que seria mais benéfico para os doentes se pudessem ter acompanhamento terapêutico em regime ambulatório. As conclusões foi que quando se compara Portugal ou a situação portuguesa com aquela que ocorre noutros países, parece haver indícios do facto de haver um acesso mais dificultado. Portanto, de acordo com os dados que existem disponíveis, que não são muitos e têm várias limitações, foi isso que se pôde concluir. Chegam-nos diariamente queixas de vários doentes dizendo que são discriminados no acesso aos medicamentos. O que nós queríamos era que todos os doentes tivessem acesso, independentemente do sítio onde são tratados. Portanto, um doente que tem necessidade de fazer um determinado medicamento, devia de ir ao hospital da sua área e poder fazer esse medicamento. Elizabeth Benito Garcia é investigadora. Nos últimos anos tem acompanhado centenas de doentes com artrite reumatoide em várias partes do mundo. O seu currículo conta com a passagem por vários centros internacionais de prestígio, a maioria deles situados nos Estados Unidos. Ao longo da sua carreira, coordenou projetos na área da saúde, publicou artigos em revistas científicas e, em Portugal, estudou pacientes com artrite. O estudo começou em julho do ano passado. Foi um estudo que pretendeu analisar se os doentes que tinham atividades maiores de doença, portanto, doentes que sofriam mais com a doença, estavam a fazer terapêuticas biológicas. Tínhamos uma ideia que talvez em Portugal houvesse poucos doentes a fazer essas terapêuticas biológicas e fomos analisar precisamente qual seria o número de pessoas que deveriam estar a fazer essas terapêuticas de acordo com recomendações nacionais e internacionais e que poderiam não estar a fazê-las. Chegamos à conclusão que uma grande parte desses doentes, a maioria são mulheres, não estavam a fazer, cerca de 90% dessas doentes não estavam a fazer terapêuticas biológicas. Realmente a maior parte dos hospitais do país não tem consultas de reumatologia. Embora cada vez mais hospitais tenha reumatologistas e consultas e serviços de reumatologia, de facto a maioria dos hospitais, sobretudo do interior,
não têm este tipo de especialistas e não têm este tipo de consultas. É uma preocupação nossa, que nós estamos a tentar resolver no seio do Programa Nacional contra as doenças reumáticas. Não é um problema só dos doentes com artrite reumatoide, é um problema com os doentes com qualquer doença reumática, como pode compreender, neste sentido temos, enfim, com a coordenação da Direção-Geral de Saúde e da senhora, anteriormente do Alto Comissário e agora da senhora Alta Comissária para a Saúde, tentado modificar este tipo de situação. Nós estamos bastante preocupados, diria, com o acesso de doentes a consultas de reumatologia num quadro de uma rede, até porque há hoje medicamentos que só são fornecidos em hospitais e não podemos criar desigualdades. Portanto, tem que haver aqui o princípio da equidade, da igualdade, que tem que ser observado. É um dos trabalhos que estamos a conduzir neste momento em conjunto com as estruturas regionais do Serviço Nacional de Saúde. Maria Adelaide Bigas e Ruth Isabel sabem o que é lutar contra a artrite reumatoide. Ambas sentem na pele uma dor que, entre doentes diagnosticados e não diagnosticados, pode estar a atingir mais de 40 mil portugueses. Apesar de todas as dificuldades, elas sabem que não podem desistir. Senti dificuldades e continuo a sentir dificuldades a nível de arranjar um médico que esteja sempre a ser seguida, que não se consegue. Já tentei no hospital da minha localidade, da residência, não consigo porque demoram muito tempo, só dizem-me que daqui a 6 meses, 7 meses é que tenho médico. Eu estou a piorar dia para dia e o que eu tenho é a minha médica de família que me deu um analgésico que já vinha por outro médico que eu tive uma vez de reumatologia e esse analgésico é que me tem aliviado. Não me tira as dores, mas alivia-me as dores e a partir daí faço mais ou menos a minha vida normal. E eu noto uma grande diferença do eu antes dos biológicos e eu depois dos biológicos. A vida é completamente diferente. É complicado, é muito difícil, se calhar, a pessoa com dores ter paciência para aturar o não ter a consulta, o não ser atendida rapidamente, porque perde-se a paciência completamente. Mas não, temos que bater o pé, temos que ter direito a que nos assistam e para que nós tenhamos as condições que nós merecemos.